Vamos resolver esse probleminha de área aqui. Vou ler o enunciado, depois a gente vai fazer a solução e ver como que vai ficar. Na verdade é o seguinte, não sei se essa solução que eu estou colocando aqui é a menor possível, mas é uma solução, né? Mas pode ser que exista uma outra solução mais simples, mas o importante é solucionar. Então, o problema fala o seguinte: qual é a área máxima de um retângulo escrito num triângulo equilátero de lado 6 metros? Então, cada lado desse aqui, ó, mede 6 metros. Já fiz a figura aqui. A figura a gente pode criar. Eu peguei essa figura aqui e adaptei para a minha situação, né? Qual é a área máxima de um triângulo retângulo? De um retângulo, não um triângulo retângulo. De um retângulo inscrito num triângulo equilátero de lado 6 metros, estando a base do retângulo sobre o lado do triângulo. Então a base está aqui representada de x, ele vai ter uma altura y, certo? E esse triângulo aqui é equilátero. Lembrando o seguinte, o triângulo equilátero a gente tem algumas características, né? Quais são as características do triângulo equilátero? Lados iguais, então se ele fala que um lado é 6, significa que todos aqui também são 6. E todos os ângulos internos de um triângulo equilátero valem 60 graus. Então eu posso considerar que esse ângulo aqui, ó, é 60 graus. Esse dado eu vou usar para a solução do meu problema. Além disso, eu observo que tudo aqui, ó, vai ser 6, certo? Mas vai sobrar dois pedacinhos aqui iguais que eu vou chamar de K e K. A ideia é a seguinte, é colocar tudo em função de uma variável só. Então vou começar a fazer isso. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é botar a fórmula de área de um retângulo. A área de um retângulo é base vezes a altura. No caso aqui a base é x, a altura é y. Então vou escrever que a área é x vezes y, né? Área igual a x vezes y. Aí eu posso colocar tudo em função de x ou tudo em função de y. O importante é ficar em função de uma variável só. Eu vou substituir tudo por x. Para fazer isso, primeira coisa, eu vou começar aqui por essa base, ó. Somando tudo aqui, vai dar 6, né? Então k mais k é 2k, com mais x, vai ficar 2k mais x igual a 6. Eu vou achar o valor de k em função de x. Depois vocês vão ver para que serve isso. Dois k mais x é igual a 6. Passando esse x para cá e esse 2 também dividindo, eu vou ficar aqui, k é igual a 6 menos x dividido por 2. Certo? Então já achei k em função de x. Recapitulando até agora, ó, o que eu fiz, a área é base vezes a altura, que no caso aqui é x vezes y. Coloquei, chamei isso aqui de k e k, porque são dois pedaços iguais, aqui no meio é x. Somando tudo, vai dar o lado do triângulo, que no caso é 6, é dado do problema. Então eu coloquei que 2k mais x dá 6, passando o x para cá menos e o 2 dividindo,
K é igual a 6 menos X sobre 2. Beleza? Vamos dar continuidade a isso. No início do problema eu tinha falado que todos os ângulos são 60. Então aqui eu tenho um triângulo retângulo, YK 60. Então eu vou precisar dessa relação do triângulo 60. Eu tenho o seguinte, toda vez que eu tiver um triângulo 30, 60, eu posso usar essa relação aqui, ó. Certo? Eu vou precisar da função trigonométrica tangente, né? Tangente, ó, de 60, cateto oposto sobre cateto adjacente. Certo? Só que eu vou desenhar o triângulo aqui, ó, 60, 30. Isso aqui tem que estar na mente da pessoa, né? Para essa relação. Mas se você não conseguir decorar, isso aqui é uma maneira de você memorizar, né? Então, 60 na frente do 60 é raiz de 3, na frente do 30 sempre é 1, e esse é o quadrado, mas esse é o quadrado, tem que dar esse ao quadrado, que vai dar 2 aqui no final, quando você fizer as contas. Então, o triângulo retângulo 30, 60 vai ser 2, raiz de 3 e 1. Só que eu vou precisar de tangente de 60, cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso vai ser raiz de 3 sobre 1, que é raiz de 3. Visto isso, né, vou escrever aqui, ó, tangente de 60, tangente de 60 é igual cateto oposto, que eu vou chamar de CO, C de cateto, O de oposto, sobre cateto adjacente, que eu vou chamar de CA, C de cateto e A de adjacente. Vou substituir aqui o valor, a tangente de 60 naquele triângulo lá, eu já vi que vai ser raiz de 3, então vai ficar raiz de 3 é igual, nesse triângulo aqui, cateto oposto é Y, cateto adjacente é K. Y sobre K. Como a minha ideia é botar tudo em função de X, eu vou achar Y agora em função de K, mas só que eu já tenho K em função de X, eu substituo e acho Y em função de X. Então Y vai ficar o quê? Então a setinha aqui, Y seria K vezes raiz de 3, né? Certo? Só que o K vale, na coisa anterior, 6 menos X sobre 2. Então eu vou botar isso aqui. Y é raiz de 3 vezes K, que é 6 menos X sobre 2. Então vou botar aqui 6 menos X sobre 2. Já tem a fórmula de área, que é X vezes Y. No início eu já coloquei. Vou determinar agora a expressão que vai indicar a minha área. Então vai ficar a área, vai ser igual a X vezes Y. Beleza? X eu repito, vezes esse Y aqui, ó. Raiz de 3, 6 menos X sobre 2. Copio exatamente igual para ali. Raiz de 3 6 menos X sobre 2. Beleza? Se você multiplicar isso tudo aqui, ó, X vezes
6 vai dar 6x raiz de 3, x raiz de 3 vezes x da raiz de 3x sobre 2. Você vai achar uma equação do segundo grau. Aí você, aplicando Bhaskara, você tem A, B, C lá. No caso aqui o C vai ser igual a 0, você só vai ter o A e o B, certo? A equação da forma, vou até botar a forma geral dela aqui, é AX2, no caso menos AX2, né? Que vai dar uma função do segundo grau invertida, porque o sinal do x2 aqui é negativo, mais bx, né? Caso igual a 0. Toda vez que você tiver uma equação dessa para achar a raiz, você não precisa aplicar Bhaskara, embora se você quiser aplicar, não vai alterar seus valores. Mas aqui eu posso achar as raízes direto, é só eu igualar isso aqui igual a 0, x raiz de 3 sobre 2 igual a 0, e a segunda parcela igual a 0. Fazendo isso, eu vou achar uma raiz x igual a 0, certo? Se você aplicar Bhaskara também, você vai chegar na mesma conclusão. E aqui, só que aqui eu chego mais rápido, né? X é igual a 6. Fazendo o esboço dessa equação, ela vai ficar alguma coisa desse tipo aqui, ó. Fazer um mini gráficozinho aqui só para a gente se localizar. A e x, na vertical coloca a área, na horizontal vai ser o valor de x. Aqui vai ter as raízes, ó, no caso 0 e 6. Como o A é negativo, vai dar uma função assim, ó. Certo? Toda vez que eu tiver essa função, o x do vértice vai estar bem no meio aqui, ó. Como aqui deu 0, significa que uma raiz pode ser 0, só que por problema, raiz 0 não tem muito sentido, né? Porque se a raiz for 0, x é igual a 0. Ele quer uma área, então essa aqui está descartada. E a outra possibilidade seria x igual a 6, que também dá área 0. Mas eu não quero, eu quero a área máxima. Aí a área máxima eu vou usar aqui metade dessa função, como é 0 e 6, a metade aqui é 3. Você pode achar esse 3 também, aplicando a forma do x do vértice, né? Ali x do vértice é menos b sobre 2a. Você tira o valor de a aqui, que seria raiz de 3x2 menos raiz de 3 sobre 2, e o b é 6 raiz de 3, se não me engano. Fazendo as contas, deve dar isso. Aí o x do vértice seria menos b sobre 2a. Fazendo essa conta, você vai achar x do vértice é igual a 3. E o y do vértice é exatamente a área máxima que eu estou querendo aqui, ó. Certo? Então já sei que é 3. Aí eu vou pegar na fórmula lá, ó, vou substituir x igual a 3 e acho o valor da área que o problema está pedindo. Porque se eu substituir esse valor 3 aqui, vai me dar a área máxima. Se eu substituir 0, vai me dar uma área igual a 0, mas não é essa área que o problema está pedindo. Substituir 6 vai dar uma área 0 também. Ele está pedindo a área máxima, vai ser na metade aqui, 3, certo? Seria o x do vértice. Substituindo lá, ó, a área vai ser igual, lembrando, hein, x é igual a 3, hein? A área é igual a, vou substituir nessa forma, 3 raiz de 3, 6 menos 3, onde tem x eu boto 3, certo? Que eu já tenho a fórmula da área, 3 raiz de 3, que multiplica 6 menos 3,
tudo sobre 2, né? 6 menos 3 dá 3, vezes 3, 9, raiz de 3 repete sobre 2. De forma que minha área vai ser igual a 9 raiz de 3 sobre 2 metros. A área vai ser igual a 9 raiz de 3 sobre 2 metro quadrado, que a unidade de área sempre é metro quadrado. E eu sei que é metro, porque no início do problema, o problema tinha me falado que o lado era igual a 6 metros. Então a unidade do problema está em metros. Ok? Então, é só o que eu tinha para falar. E está resolvido esse probleminha, vai ser publicado no YouTube, no meu blogzinho, né? Qualquer dúvida, passo o e-mail para doimate@hotmail.com, Jefferson Subtil Fraga, certo? Que a gente pode fazer o vídeo e mandar para você, certo? Juntamente com a solução. Por enquanto, obrigado e até o próximo vídeo.